Qual foi a coisa mais sobrenatural que aconteceu com você? Falei com uma pessoa no trabalho e me disseram que eu estava falando sozinho. Vou contextualizar, tenho 29 anos e trabalho como vigia noturno em uma fábrica de fios no centro da cidade. Toda noite inicio a ronda por volta das 0h15, e quando termino paro na porta principal para fumar um cigarro, e depois volto para o meu cubículo na vigilância. Tudo normal, a mesma rotina por 1 ano e meio. Pois bem, hoje, quando estava fazendo a ronda, aproximou-se de mim uma jovem acompanhada de um senhor aparentemente cego, perguntou-me onde era a estrada para pegar um táxi, eram um pouco urgentes, dei-lhes as instruções, enquanto isso terminava minha viagem, e eles iam embora. Eu me lembro muito bem de ter jogado fora a bituca de cigarro e fui para a sala de vigilância. Chegando na guarita, meu colega de trabalho, Nelson, já veio me mostrar o replay da câmera de segurança do momento em que estava na ronda. Ele me pediu para eu explicar o que eu estava fazendo ali, pois parecia que eu estava falando sozinho. E de fato, não havia mais ninguém além de mim, falando sozinho e mexendo os braços dando direções. Eu congelei e tentei colocar minhas mãos na minha cabeça, mas eles não responderam. Eu estava em choque. Claramente eu estava com 2 pessoas naquele momento. Olhei para baixo para ver minhas mãos e lá estava meu cigarro aceso sem fumaça, mas já estava na metade. Enquanto eu estava sentado na sala de vigilância, tentando entender o que havia acontecido, senti uma sensação de inquietação e curiosidade invadindo meu ser. Aquela experiência parecia tão real, mas também tão surreal. Eu não conseguia encontrar uma explicação lógica para o que havia presenciado. Seria possível que eu tivesse testemunhado um vislumbre de uma realidade alternativa? Meu turno acabou e fui para casa, ainda procurando entender o que tinha acontecido. Em casa, relatei para minha mãe o que tinha acontecido. Enquanto eu contava, ela estava paralisada, e quando terminei de contar, ela deu uma risada e disse: "Então você também tem isso." Ela me explicou que isso também acontecia com ela, e chegou até a ser internada em uma clínica de psiquiatria quando jovem, devido a tanta coisa que ela relatava que via, mas as pessoas achavam que ela estava maluca. Então ela passou a ignorar essas coisas paranormais que acontecia com ela, até que parou de acontecer, mas até hoje ela não sabe o porquê e nem o significado disso. Decidi mergulhar de cabeça na busca pela verdade. Comecei a investigar casos semelhantes e a explorar histórias de fenômenos inexplicáveis. Pesquisei sobre teorias científicas que exploram a possibilidade de múltiplas realidades e falhas na estrutura da Matrix. A cada nova descoberta, minha determinação em desvendar o mistério só aumentava. Conforme me aprofundava nessa jornada, tive a sorte de conhecer outras pessoas que também relatavam experiências estranhas. Juntos, compartilhávamos histórias de momentos em que sentíamos que a realidade se desfazia por um instante, nos encontrando em lugares diferentes ou vivendo situações inexplicáveis. Formamos um grupo dedicado a investigar esses fenômenos e encontrar respostas. Em um desses grupos tinha um outro relato, vou contar. Só para contextualizar, já sofri alguns episódios de paralisia do sono, então de certa forma já me acostumei com os eventos assustadores que sucedem esse tipo de incidente. Porém, tem um caso em específico que me deixou um pouco desconfortável. Pois bem, fui à roça do meu sogro passar o dia e tudo ocorreu normalmente. Essa informação será importante no futuro. À noite comi um pouco a mais, fui deitar, não façam isso em casa, e ali estava em mais um episódio de paralisia do sono. Via meu quarto e não conseguia fazer mais nada. Nesse processo, apareceu uma figura feminina e disse que me deixe entrar no seu corpo. Obviamente, disse não. Com essa resposta ela ficou muito transtornada, começou a gritar e ao mesmo tempo surgiram vários vultos, que ficavam amureando, a sensação era terrível. Como tinha ciência que estava em paralisia do sono e que aquela sensação estava me incomodando muito, comecei a tentar me mover para cair da cama e acordar. Só que ao invés disso, e nessa viagem, comecei a andar pela casa, no sonho, via tudo normal, porém tinham vários vultos nos corredores e ao chegar no quarto dos meus pais, vi os 2 dormindo. Decidi então, pular a janela do quarto e na sequência acordei, olhei no relógio e tinham passado apenas 15 minutos desde que tinha deitado. Ok, pensei comigo, mais um episódio louco de paralisia do sono. Passaram alguns dias, estava trabalhando na parte da madrugada e escuto meu irmão gritar repetidamente não. Não, e não, enquanto estava dormindo, guardei esse evento na cabeça, mas não comentei nada com ninguém aqui de casa. Na outra semana, novamente estava trabalhando de madrugada, minha mãe sai andando pelos corredores da casa, ela sofre de sonambulismo, então isso ocorre com alguma frequência, e falando assertivamente não, você não vai entrar aqui, confesso que nesse momento deu uma leve trancada kkkk.
No outro dia comentei com minha mãe no almoço se ela lembrava que tinha andado pelos corredores e no que tinha sonhado. Ela me respondeu que uma menina molhada estava querendo entrar na casa. Na mesma hora o meu irmão vira e fala que tinha sonhado com algo parecido e que não tinha deixado ela entrar no quarto dele. Perguntei quando ele tinha sonhado com isso e ele mencionou que tinha sido na semana anterior. Aí já olhei assustado para os dois. Eles perguntaram por que estava daquele jeito, mas desconversei para não preocupar ninguém. Pensava isso tudo era uma grande viagem. O problema é que nas semanas seguintes o clima aqui de casa estava estranho, talvez estivesse sugestionado com essas questões, mas meu ponto de referência de sanidade era que todo mundo estava com dificuldades para dormir. Decidi comentar o caso apenas com minha namorada e após isso descobri que antes do meu sogro adquirir a roça dele, uma menina pequena havia caído dentro de um poço de água que tinha lá e morrido afogada. Nesse momento os pontos juntaram na minha cabeça. Contei o caso para minha mãe, omitindo apenas a parte da criança, e ela, como é muito religiosa, começou a rezar muito aqui em casa até essa sensação passar. Só que uns dias após as coisas normalizarem aqui em casa, a vizinha conversando com minha mãe vira e fala: "Nossa, esses dias está difícil, meu irmão não está conseguindo dormir direito. Diz ele que quando deita fica um monte de gente perto da cama fazendo barulho." Minha mãe passou as rezas para ela e depois comentou sobre a situação comigo. Até hoje ainda acho que foi uma viagem doida, mas que deu um cagaço na época, deu. Eu tive um paciente em fim de vida ano passado. Ele já estava se arrastando por semanas no eterno quadro de morre não morre. Normalmente a gente indicaria paliação e não deixaria essa distanase acontecer, mas na pediatria é muito mais difícil conseguir paliação, por uma série de motivos que não cabe aqui. O paciente estava em estado deplorável, mas neurologicamente estava num coma profundo. De toda forma, o coração do paciente estava decrescendo em ritmo, lentamente. A equipe anterior tinha iniciado adrenalina contínua para estimular a bater, mas percebi que não estava mais respondendo sequer à adrenalina. Discuti com o colega e chegamos ao consenso de não aumentar droga e não prolongar a distanásia. Depois de um certo período, desligaríamos a adrena para deixar o paciente descansar. Isso foi amplamente discutido com familiares. A mãe estava de acompanhante e me avisou que iria chamar o pai, pediu para desligar quando chegasse. O pai chegou. Estávamos diminuindo dose da adrenalina até então. Desligamos na hora em que ele chegou. A frequência estava em declínio, como esperado. Agora a parte sobrenatural, o coração daquela criança em coma, que já tinha feito drogas 1000 sem resposta, aumentou de frequência na hora em que o pai entrou. De um relaxado 58 subiu para 85, ficou estável por 20 minutos. Os pais se juntaram a ele e eu observei enquanto a frequência cair gradualmente, até parar. Era uma família pobre, mas muito bem estruturada que cuidava bem do menino. Era uma família bonita. Quando ele morreu eu disse aos pais que o paciente tinha orgulho de ser filho deles e não acho que menti. Esse salto de frequência não tem explicação. O garoto estava em coma profundo, quase nenhuma atividade elétrica no cérebro. A adrenalina que usamos para regular a frequência não estava funcionando. Os mecanismos para fazer essa resposta já não estavam funcionando bem. Mas subiu, e subiu bastante. E segurou. E isso mostra o quão pouco nós sabemos de fato sobre o nosso corpo, principalmente o nosso cérebro. Tem um outro relato que vi no grupo, segue. Na faculdade morava numa república com mais 6 caras, 4 da engenharia agrícola, do interior, na época desses acontecimentos. Eu era o único que estudava à noite, então era o único que ficava acordado até mais tarde. Meu quarto era individual e ficava do lado de fora, na edícula, mas todos os quartos tinham janela para o mesmo quintal. Desde que mudei para lá, toda madrugada, eu escutava um andar arrastado vindo do quintal depois de me recolher. Quando olhava, não tinha nada, nem ninguém. Cheguei a ficar escondido atrás da minha porta e abrir correndo quando começava a escutar e, nada. Mas, ao abrir a porta, o som parava instantaneamente. Mesmo sem fazer barulho algum na abertura da porta. Depois de semanas tentando pegar alguma coisa, aceitei que o que estava lá não era do nosso plano, então não tinha por que me preocupar. Uns meses depois, escutando o andar quase toda noite, num papo sobre espíritos e etc., comentei com os caras que moravam comigo para saber se eles também escutavam. Todos disseram que escutavam, mas achavam que era eu andando à noite. Falei que não era eu, eles acharam que eu estava fazendo graça. O andar era bem característico, não era muito normal. Perguntei para eles se no ano anterior, quando era outra pessoa morando no meu quarto, eles também escutavam e se era igual. Todos confirmaram que sim e todos da agrícola começaram a se cagar.
Naquela noite, trombei vários deles na cozinha até super tarde da noite, nenhum deles conseguia dormir. Eu ria muito e, alguns tentaram pagar de machão enquanto outros desabafaram seu medo mesmo sem eu parar de rir. Dia seguinte, sexta, como era de costume, todos voltaram para suas cidades e eu fiquei para passar o fim de semana sozinho na casa. Domingo, acordei com uma comoção na casa. Sem combinar, os 4 da agrícola vieram com suas mandingas e rezas e estavam benzendo a casa lá Harry Potter. Melhor parte que uma dessas mandingas envolvia lavar a casa com água benta, então, fiquei felizão. Chegou a noite e, nada de andar algum. Fiquei até mais tarde que o comum aguardando e nada. Semanas acompanhando, mas, nunca mais ninguém escutou aquele andar, exceto quando trolei eles uns meses depois. Não faço ideia de qual das mandingas que funcionou, se ela expulsou, liberou ou eliminou a existência do que quer que estava lá. Mas, que o andar que 7 pessoas escutavam acabou não há como negar.